Bom dia, muito bom dia! Começamos o Inspire-se desta segunda-feira com imagens ao vivo de Picada Café. Neste momento faz 27 graus em Picada Café, manhã já quente em Picada Café, assim como aqui em Porto Alegre. A capital gaúcha também registra nesse momento 27 graus, apesar do sol não aparecer, mas amanhã ainda é bem abafada, com calor aqui em Porto Alegre. Você, como está iniciando a sua semana? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que afeta milhões de pessoas e que merece ser falado com muito cuidado e informação, é a obesidade. Também vamos falar de rejuvenescimento facial, como as tecnologias estão nos ajudando nesse sentido. E vamos falar especificamente sobre o laser CO2 fracionado. E tem muito mais, ainda temos entrevistas, então vem pra cá que você é nosso convidado no programa de hoje, já sabe, nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo canal 520 da Claro TV e 575 da Parabólica Digital Brasileira, ao vivo para todo o país. Nos assiste também em tempo real no nosso site. Se você ainda não visitou o nosso site, vai lá, maspertv.com.br. No nosso YouTube, nos acompanha de qualquer lugar do mundo. Então, hoje nós vamos falar desses assuntos importantes, mas antes eu quero fazer um agradecimento também importante a uma das apoiadoras aqui do Inspire-se, a Orgafisco. Orgafisco, assessoria na área contábil, fiscal e tributária há mais de 30 anos atuando no mercado gaúcho e nacional. Credibilidade e segurança para a sua empresa é com Orgafisco. Muito obrigada, Orgafisco, por apoiar o Inspire-se e por apoiar também os conteúdos que passam por aqui, como este que vamos falar agora, obesidade. E para isso eu tenho aqui como convidada a doutora Luísa Pereira Lima, que é médica especialista em obesidade. Doutora Luísa, bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, Andréia, obrigada pelo convite. Que prazer te receber aqui para falarmos justamente desse assunto que impacta tantas vidas e que é um assunto muito importante porque a obesidade a gente sabe que é uma doença que é multifatorial, né? E que realmente é uma doença crônica e que a gente tem que ter um olhar especial. Que por muito tempo ela até foi um pouco renegada nesse sentido, não tratada como uma doença, né, doutora? É verdade, eu sempre digo isso para os pacientes, da gente olhar para a obesidade como uma doença, porque as pessoas tendem a achar que para tratar excesso de peso basta força de vontade. E isso é muito cruel, porque isso imputa, coloca em cima do paciente geralmente culpa, porque se basta força de vontade, por que eu que não consigo, né? Fulano emagreceu, é disciplinada. O outro não emagrece porque não se cuida, é desleixado. Isso é o que a sociedade muitas vezes coloca em cima do paciente que convive com essa doença. E quando a gente entende que não basta a sua força de vontade, que a gente tem que olhar para essa questão de forma multidisciplinar, porque é uma questão multifatorial onde a gente consegue encontrar esse caminho. Então, muitas pessoas atrasam anos o tratamento porque ficam nesse cenário achando que é só disciplina e não conseguem, se frustram. E cada vez mais frustrações, porque na sanfona, como a gente diz, exatamente, né? Engorda, emagrece, engorda, engorda, emagrece. O efeito sanfona, ele surge exatamente disso. A gente tem, dentro da obesidade como doença, a gente tem uma mudança lá dentro do cérebro, que a gente chama de memória metabólica. Então, o maior peso que eu alcancei na minha vida. É sempre importante perguntar para o paciente qual é o peso máximo que tu já teve na tua vida, porque é lá que o corpo tende a buscar de volta. Olha só, não é no menor, né? Não, infelizmente. E ninguém sabe ainda como desfazer essa memória metabólica. Por isso que a obesidade, tu falou perfeitamente, é uma doença crônica. Porque a memória metabólica está lá e o corpo sempre tenta puxar de volta. Então, é que nem uma mola. A pessoa aperta, perde peso e aí ela acha que, então agora eu perdi, tá tudo certo. Aí ela relaxa e o corpo volta. E parece que nunca vai poder ter uma vida normal no sentido de não se preocupar com isso, doutora. Infelizmente, a verdade é essa. Eu digo assim, o medo nesse sentido, ele é bom, ele é protetor. Se eu não tiver medo, eu atravesso aqui a rua e vou ser atropelada. Então, assim, o medo
ele te protege. Então, é importante saber que existe essa memória e que quanto mais peso eu perder, mais cuidado eu vou ter para manter esse resultado, né? Claro. Não é algo que eu posso esquecer. As pessoas têm uma noção invertida, né? Cheguei no peso final, agora eu posso relaxar. Ao contrário, cheguei no peso final, agora eu tenho que me dedicar como nunca. Por isso que o caminho tem que ser prazeroso. Eu bato muito nessa tecla. E muita gente diz que o mais difícil é justamente manter do que o emagrecer, perder aquele peso. Por que isso? Depois que eu perdi, o corpo ele tá te olhando isso como uma agressão. Ele entende o emagrecimento como uma agressão. Então, tu perdeu o peso, agora o que o corpo vai fazer? Ele vai aumentar a tua sinalização de fome e reduzir o teu gasto energético. Tu começa a ter mais fome e gasta menos. Então, é a forma que o corpo tem de tentar voltar. Então, depois que eu emagreci, eu tenho que muitas vezes aumentar a minha carga de atividade física, eu tenho que manter uma qualidade alimentar. Não fica mais fácil, fica mais difícil, né? E com o tempo, com a idade, piora ainda. Um dos fatores, né, mais importantes de queda metabólica é a idade. Inclusive, muitas pessoas, mulheres, acham que a menopausa gera ganho de peso diretamente. E a verdade é que, diretamente, o que gera ganho de peso nessa faixa etária é a idade, mais do que a mudança hormonal. A mudança hormonal, ela pode gerar ganho de peso indireto, ou seja, a mulher começa a ter um sono pior, ela começa a ter, às vezes, ansiedade, depressão, coisas relacionadas à mudança hormonal. Beleza, isso impacta na alimentação e a pessoa ganha peso. Mas, diretamente, a idade é o principal fator. Baixo metabolismo e aí tende E fica a ganhar. tudo mais difícil. Fica mais difícil. Fica mais fácil ganhar peso e muito mais difícil a perda. E na mulher também, trazendo essa questão hormonal, começa além do ganho de peso pela idade, a questão hormonal favorece no abdômen. Nossa. E aí a mulher começa a ganhar peso e ter mais barriga, ficar com menos massa muscular. E aí vem, né, a dificuldade da menopausa. Então, Então é importante já começar a cuidar bem antes. Bem antes. E doutora, tem pessoas que passam uma vida sofrendo. E a questão não é só física, porque a gente sabe todas as doenças que a obesidade pode acarretar, mas a questão emocional também, mental, o que é muito desgastante para quem passa uma vida lutando contra a balança. Olha, eu vejo assim muitos pacientes uma vida sofrida, né? Tentando buscar a solução e muitas vezes eu fico de cabelo em pé ouvindo a história do que já tentaram, coisas completamente sem nenhum embasamento Aquelas científico. dietas loucas que aparecem. E é um desespero, é a pessoa tentando resolver aquilo a qualquer custo, isso só agrega mais sofrimento, porque uma restrição muito grande depois vai levar à compulsão, vai levar à culpa, é aquele ciclo que não se quebra. Então, o prazer, ele tem que estar presente no processo, porque eu não estou falando de uma corrida de 100 metros, eu estou falando de uma maratona, né? Eu vou ter que levar aquilo comigo, senão eu vou reganhar. Então, essa questão emocional, assim, de depressão, de ansiedade relacionada à frustração de não conseguir tratar a obesidade é muito prevalente. E quando se fala o prazer, é colocar dentro desse método de emagrecimento coisas que realmente são prazerosas para aquela pessoa que está passando por essa adequação alimentar. Não dá para se afastar de tudo aquilo que a gente gosta. Eu sempre digo assim, sair cortando tudo, qualquer um faz. Não precisa de um acompanhamento para sair cortando tudo, qualquer um faz. Só que isso não vai ser sustentável em longo prazo. Vai chegar um momento que tu vai cansar e tu vai reganhar. Ah, eu vou fazer o desafio dos 30 dias, corta não sei o quê. Beleza, depois tu tá cortando, contando um calendário. Chega uma hora que aquilo cansa. É claro. Então, eu preciso achar esse ponto de equilíbrio, onde eu não me afasto de tudo aquilo que eu gosto, mas, ao mesmo tempo, eu estou tendo o resultado que eu quero e encontrar um novo estilo de vida. É isso, Esse até porque agora eu vou entrar na questão das canetas emagrecedoras, né? Hoje a gente sabe que dão muito resultado, que realmente tem pessoas que estão mudando de vida em relação a isso, só que existe também o reganho de peso quando para esse medicamento. E sabemos que são medicamentos caros, que ainda, se a gente pensar no nosso país, é um medicamento ainda com valor bem elevado. Como, até para o uso dessas canetas, é necessário essa nova adaptação, essa nova vida, essa nova dieta, ou nem é o estilo de vida. 2/3, 2 a cada 3 pessoas reganham todo o peso perdido depois que suspende a medicação. É muita coisa. Por que isso, André? Porque a maioria das pessoas que faz uso dessas medicações, elas usam a medicação como o foco, como protagonista. A pessoa não muda mais nada. Exato. E aí, obviamente, a única coisa que está segurando aquele resultado é uma medicação. Tu vai tirar a medicação, vem a memória metabólica e tu abriu
aguarda de novo e vai voltar. Então, o que eu sempre bato na tecla, os fármacos hoje, eles podem ser muito benéficos, eles podem ajudar muito o paciente, mas ele tem que ser visto como coadjuvante da história. Ele tem que estar inserido numa mudança de estilo de vida. Tirar a medicação, muita gente quer, porque é caro, por N razões, né? Porque se tu for ler um guideline de obesidade, muitas vezes a indicação é de seguir usando a medicação de uso contínuo, porque a obesidade é uma doença crônica. Mas, é caro, por alguma razão eu quero parar, tudo bem. Qual é a chance que eu tenho de sustentar aquele resultado sem o fármaco? O estilo de vida sendo o foco do processo. Então, controle de cortisol, um sono de qualidade, uma alimentação equilibrada, uma atividade física consistente, uma questão de cuidado emocional, de tratar depressão, ansiedade, compulsão alimentar. Então, com tudo isso organizado e eu uso o fármaco, beleza, aí eu estou potencializando esse resultado. Então, essas canetas, elas... Ainda bem que agora já não consegue mais a compra sem receita, porque até pouco tempo atrás qualquer um comprava, então isso estava ainda mais descontrolado, mas ainda assim as pessoas enxergam como a solução mágica. E aí o que acontece? Perde massa muscular, perde muito menos peso do que poderia. Tem um gráfico que eu mostrei esses dias no meu perfil, que quem usa só medicação está aqui, quem usa medicação com estilo de vida, em termos de perda de peso, é mais que o dobro. Então, a pessoa está perdendo o potencial dela de perda de peso sem mudar o estilo de vida. E vai gerar frustração novamente e ainda, frustração eu acredito que até dupla, porque tu investiu muito dinheiro ali e daqui a pouco tu já teve todo esse reganho que voltou para estaca zero, né? E tem uma coisa importante, a medicação ela não age da mesma forma para sempre, né? No início ela dá aquele poder de saciedade maior, daqui um pouco o corpo já começa a responder menos. Tipo, se adapta. Ele se adapta e também o fato de que a pessoa já emagreceu alguns quilos, começa a aumentar também a sinalização de fome e aquilo que antes controlava a medicação agora já não dá conta. Então, por vários caminhos, daqui um pouco a medicação já não tem mais o mesmo poder de controle. E aí, se a pessoa não mudou o estilo de vida, ela vai reganhar. E como a gente fala que a obesidade tem fatores multifatorial, também o combate a ela deve ser de muitos fatores, né? Esse é o olhar. Deve ser multidisciplinar, porque realmente só a caneta ela não vai. Até porque, doutora, tem muitas pessoas que, como não sentem fome, quando elas vão comer, elas procuram o que elas realmente gostam. E o que elas gostam não é necessariamente o que é mais saudável. Exatamente. E aí que tem a perda de massa muscular. Eu já tive pacientes que chegaram no consultório tendo perdido quase 10 quilos, mais da metade de massa muscular. Isso é uma tragédia corporal. Depois, para tu recuperar, isso é muito mais difícil. Então, as pessoas não enxergam isso. Eu tô perdendo peso na balança. Ok, mas o que tu tá perdendo, né? Tu tá realmente tratando ou tu tá te enganando? Então, lá na frente, o reganho vem muito rápido. Doutora, nós temos umas imagens aí também. Existem tecnologias a nosso favor também, quando a gente vai pensar em ver o que temos de gordura, de músculo, se realmente estamos perdendo só gordura, né? Então, o que hoje a gente tem para acompanhar? Hoje, lá na Vert, no método Vert, a gente tem o scanner 3D, que é a tecnologia mais moderna e mais eficiente, precisa para avaliação de composição corporal. A gente faz uma análise 3D, como se a gente estivesse fazendo um avatar. Tu te enxerga de fora. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes da tecnologia. É como se tu te olhasse num terceiro espaço. É diferente da gente se olhar no espelho. Ali na tela tem, ó. Então, assim, é o teu próprio avatar. Tu te enxerga de fora. Todos os consultórios lá da Vert, a gente tem, né, um telão onde a pessoa se vê. Isso gera um susto. Um impacto. E da mesma forma que gera um impacto no início, também é motor ao longo do tratamento, porque às vezes a gente demora para perceber o resultado no espelho, né? Mas ali a gente está medindo. Então, através do scanner, a gente vê percentual de gordura, de massa magra, todas as medidas, a gente faz todo o mapeamento de taxa metabólica. E isso ajuda o paciente a se motivar dentro do acompanhamento. A gente faz isso toda semana. Então, tu está toda semana vendo como que está sendo o teu resultado, tu sai de lá com uma energia para continuar. E o ser humano é assim, a gente precisa de resultado para seguir motivado, né? Sim, então, sem dúvida. A tecnologia ajuda muito. Tem várias formas da gente medir composição corporal, mas sem dúvida o scanner 3D hoje é a tecnologia mais eficiente para isso.
E quando aliado a medicamentos, a tecnologia e a profissionais que façam esse acompanhamento, dificilmente não vai ter sucesso nesse processo. Tem pessoas que ainda têm resistência de buscar uma ajuda. Ou seja, porque já pensam, eu vou pagar, eu vou lá, eu vou estar pagando, já não é investindo, acho que a lógica é outra, né? Tem que ser um investimento. E elas pensam, eles vão me tirar o que eu quero, eu não vou conseguir dar conta e ainda vou ter que dar uma explicação o porquê eu não emagreci. Eu acho que tem muita essa resistência em relação a esses pensamentos, estou certa? Tá certíssimo. Eu tenho pacientes que já fecharam os dias de, ok, vamos iniciar, agendar suas primeiras consultas e me contaram depois que foram para padaria para comer um monte de coisa porque eles acharam que eles não iam mais poder comer nada daquilo. E eu digo, jamais. É justamente o contrário. Averte o processo é para ser prazeroso. De novo, é bater nessa tecla de que a gente não vai cortar tudo aquilo que a gente gosta. Eu brinco que com a nutricionista tem que ser o sincericídio. Assim, eu tenho que levar para ela, eu não me vejo largando isso. E beleza, então vamos trazer isso para dentro. É um espaço de acolhimento mesmo. Acolhimento. O que eu mais escuto dos pacientes é isso. Averte um espaço de acolhimento. Lá não tem espaço para julgamento. Mas tu não fez, tinha que ter feito tal coisa. Isso só afasta o paciente. A gente sabe que o processo, ele não é linear. Ele é cheio de nuances. Eu estou fazendo averte como paciente no meu pós-parto. E eu, muitas vezes, super motivada e algumas vezes, putz, não tô afim. E isso é o ser humano. Agora, quando a gente tem um método que te prende no bom sentido, que te estimula, te motiva, a coisa vai. Então, a obesidade, ela não é fácil. Se fosse fácil, ela não seria uma das doenças mais prevalentes no mundo. E eu acho que as pessoas ainda tendem a ter esse pensamento. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. É só fechar a boca, né? É só caminhar. Isso. Eu ouço muito isso. E aí eu me pergunto, bom, se tu soubesse, a gente não estaria hoje, né, nessa situação. Então, mas eu tenho a sensação que a pessoa está na cadeira, ela sabe onde está a porta, mas ela não consegue chegar. Então, a gente cria essa ponte, esse caminho para a pessoa chegar no objetivo dela. O paciente é o protagonista do processo dele, mas a Verte tem um método 100% baseado em ciência, que uniu tudo que tem de tecnologia, de ciência, para trazer essa ponte para o paciente. Então, a gente amarra, no bom sentido, o paciente para manter ele motivado. E eu quero muito trazer isso, que a obesidade, o emagrecimento, é um campo muito aberto para charlatanismo. Então, a gente vê de tudo, né? Se tu jogar na internet, todas as soluções e coisas que colocam a vida do paciente em risco, enganam o paciente. É muito fácil para quem trabalha com emagrecimento colocar o paciente numa dieta super restritiva. Óbvio que ele vai perder peso. Depois ele vai reganhar. Exato. Até pouco tempo atrás a gente via muito dessas dietas. Agora eu acho que até com essa função das canetas deu uma diminuída, né? Mas existem essas dietas milagrosas aí, que a gente sabe que de milagrosas não tem nada, e que acabam prejudicando ainda a saúde. E mesmo essas canetas, por mais que hoje necessite de acompanhamento médico, de receita para comprar, a gente sabe que vem muitas canetas de fora que não tem tem mais essas mundo aí, exigências aí que entram de forma até clandestina e que as pessoas, seduzidas pelo preço, acabam se atraindo e comprando. André, isso é muito importante que tu falou. Hoje, se a gente for olhar no mercado paralelo, né, no Paraguai, por exemplo, que as pessoas, né, a gente vê muita notícia de pessoas trazendo da pior forma possível as medicações de lá. Tem medicações, inclusive, que estão em estágio de ensaio clínico, ou seja, são medicações que não estão aptas a serem utilizadas em humanos e estão sendo vendidas a nível de Paraguai. Então, assim, isso é muito sério. A forma do que realmente tem dentro é loja, assim, vendendo CD não, assim, vendendo eletrônico e a caneta. Qual é a procedência disso, a forma que isso foi armazenado, o que tem dentro dessa medicação e... Sem falar nessas medicações que nem têm liberação para serem vendidas. Então, assim, não coloquem a saúde de vocês a qualquer custo, assim, porque isso é muito sério. Não, perfeito. E até como que chegou isso aqui, né? A forma de armazenamento é muito importante nesses medicamentos. Total. Então, não se tem como ter segurança se não sabe como que foi essa procedência, né? Inclusive, saiu recentemente uma notícia sobre o aumento da pancreatite. Não sei se tu lembra das medicações. Isso também foi um bafafá no consultório. Todo mundo, mas e tal, que isso é verdade ou não é?
O fato é que pancreatite é um efeito colateral que pode acontecer, um risco, porém, é um risco muito pequeno. E esse dado nunca mudou, ele é muito baixo. E o que mudou é que, como as pessoas têm usado em maior quantidade, em número absoluto, de fato, isso subiu, mas relativamente segue a mesma taxa, uma taxa muito rara. E aí se vem também a pergunta, mas da onde que vieram essas medicações, né? Essas pessoas que tiveram a pancreatite, elas estão usando com acompanhamento médico, elas estão usando medicações de procedência correta. Então, esse mundo virou um grande negócio. Eu acho que esse é um grande ponto, assim. E as pessoas não podem entrar nessa roda. Então, por isso que também um dos nossos objetivos aqui e o maior é o respeito com a saúde das pessoas que estão nos acompanhando. Exatamente. E por isso sempre buscamos informações de qualidade, né? Informações realmente que venham de profissionais que estejam habilitados para falar sobre e que a gente abra aí esse campo de conscientização mesmo, que a gente sabe o que é tão difícil. Às vezes, as pessoas são realmente seduzidas, precisam, né, perder peso, isso já é um transtorno na vida delas e acabam indo pelo caminho mais fácil. Mas a gente sabe que nem sempre o mais fácil é realmente o melhor, né? Então, doutora, muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso. Obrigada, até a próxima, então. Até. Nós vamos agora para o intervalo e na volta vamos falar sobre rejuvenescimento e as tecnologias. Já, já. E a noite de sábado foi de estreia e muita música em Porto Alegre. O novo espaço Fly 51 foi inaugurado com um show de Zé Neto e Cristiano. E nossa equipe foi convidada para o evento e bateu um papo com a dupla. Vamos conferir? A gente tem um carinho muito grande com Porto Alegre. Acho que a gente foi aqui, que a gente voltou quando da nossa pausa que a gente tomou. O Universo da Alegria foi aqui. Foi o Universo da Alegria aqui no estádio lotado. Então a gente tem muito carinho com Porto Alegre e tá voltando agora para tocar nessa casa maravilhosa, né, de grandes amigos nossos, pessoal da GDO, um pessoal muito sério, gosta muito, né, de fazer as coisas bem caprichadas. É aniversário de Porto Alegre, um presente é nosso, né, Cris? Com certeza. A gente não esconde pra gente passa no Brasil, que o tanto que a gente gosta de tocar pros gaúchos. É um estado que recebe a gente com muito carinho, muito amor, então a gente adora estar aqui. Brigar com ele, eu não contei dinheiro. E mesma coisa nos dois. Tem que aguentar, né, filho? Na verdade a gente sabe que tem essa competição, mas a gente procura não pensar nisso, né? A gente procura focar no nosso, fazer o nosso bem feito. A gente não está aqui para ser melhor do que ninguém, a gente está aqui para ser melhor do que a gente era ontem, né? E amanhã, a gente está aqui para ser pior do que a gente vai ser amanhã. Então, com certeza, cada vez melhorando. Eu acho que a pressão ela exige, mas a pressão é em cima de nós mesmos, né? A gente quer tentar superar a cada trabalho novo, a cada repertório. A gente quer fazer uma entrega melhor. Igual a gente acabou de gravar o DVD do Rio de Janeiro, né? Agora é dia 21, então foi incrível. A gente pensou nesse repertório com muito carinho. São as músicas que vão fazer a gente ficar em evidência, né? Mas até aqui eu diria que a gente já fez muito mais que nós sonhávamos um dia, a gente é completamente satisfeito com isso. E sobre a parceria, eu acho que não tem como você querer brigar com uma pessoa que é um irmão. Fica fácil quando você trabalha com seu melhor amigo, né? Que você ama, você é padrinho de casamento, padrinho dos filhos, então a gente, isso aí tá doido. Sempre colocou a amizade em primeiro lugar, a carreira vem em segundo plano, depois da nossa amizade.
tem muita música, a gente não conseguiu definir, né? Acho que graças a Deus a gente tá com um problema bom, né? A gente tem muita música boa nesse novo trabalho, né? Lógico que tem algumas que se destacam por algumas coisas, né? Por ter soltado primeiro, ou por alguma coisa engraçada, tipo a Quase Todo Dia, né? Que eu fiz um vídeo lá com a minha esposa e viralizou por conta da situação, mas a gente não sabe se essa música vai ser o grande sucesso do disco, mas a gente tá muito satisfeito com tudo que a gente viu, né? Agora a gente está na reta final para escolher as primeiras músicas a ser lançadas no dia 8 de abril, né? Então a gente está trabalhando. Eu falei pro Zé que esse repertório ficou tão gostoso que tá difícil de escolher uma música que a gente gostasse mais, que a gente acredite mais. Hoje, depois da gravação, eu acho que eu tenho um xodózinho aí, que é uma música que chama Falta de Tchau. Ela é uma música linda, ela tem uma melodia absurdamente incrível, eu acho ela linda. Não sei se é um hit, porque é uma música bem mais conceito, mais pega um pouco pro modão, né? Ela é bonita demais. Acho que é tema de novela. E a vacinação contra a gripe, ela inicia nesta segunda-feira em Porto Alegre. A campanha tem como foco principal os grupos prioritários mais vulneráveis às complicações nas doenças. A imunização é fundamental para reduzir as internações, os casos graves, especialmente com a chegada do inverno, que a gente sabe que acaba ocasionando aí lotação até mesmo nas emergências. Agora o repórter João Pedro Tavares nos traz mais informações sobre este início aí da campanha da vacinação em Porto Alegre. Bom dia, João Pedro. Oi, André, bom dia para ti e para todos que nos acompanham em casa. Eu estou aqui no postão do EPI porque, assim, hoje, segunda-feira, começou então a campanha contra a gripe. Essa campanha já está disponível em todas as unidades de saúde para os grupos prioritários. Entre eles estão idosos, crianças, gestantes, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. Inclusive, a meta da Secretaria Municipal da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos principais públicos. A vacina protege contra 3 tipos do vírus da gripe, incluindo os subtipos mais comuns em circulação. Para se vacinar, André, é importante que a população traga os documentos que comprovem, então, a condição. E para as crianças é necessário a caderneta de vacinação. A orientação, inclusive, é procurar a unidade de saúde mais próxima para se vacinar o quanto antes. A gente está aqui no postão do IAPI, há bastante fila, mas as pessoas estão bem acomodadas, viu, André? Tem ainda espaço para o pessoal se aconchegar, ficar por aqui, esperar a vacinação. Inclusive, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é melhor que nesse momento tenha filas do que depois, né, se tenha outras filas ocasionadas pela falta de vacinação, que acaba, então, aumentando as internações e tudo mais. Então, a orientação é que venha para o posto de saúde, se vacine o quanto antes, né, e aí se proteja da gripe. Volto contigo do estúdio. Obrigada, João Pedro. Importantíssimo isso e que a população realmente vá até os postos para fazer a vacinação, porque daqui a pouco muda a temperatura, a gente sabe, é uma oscilação grande de temperatura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e todo cuidado é pouco, então vamos trabalhar com prevenção. Agora, nós vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre procedimentos estéticos e uso das tecnologias. Já, já. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil.
Agora nós vamos falar sobre a tecnologia aliada à estética, como ela pode nos ajudar. São novidades que chegam a toda hora e que realmente fazem aí a diferença na hora que a gente vai buscar procedimentos para rejuvenescimento. Para isso, eu tenho aqui como convidada a doutora Amália Zanon, que é biomédica e esteta. Doutora Amália, bom dia. Bom dia, obrigada, prazer. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Quando falamos em rejuvenescimento, são tantas novidades que aparecem nessa área todo dia, né? A gente fala de bioestimuladores, a gente fala de procedimentos mais invasivos, mas as tecnologias é o que acabam nos garantindo não mudar, né? Não nos transformarmos, né? Porque muitas vezes as pessoas até ficam um pouco resistentes a buscar procedimentos porque tem medo de realmente perder as suas feições, ficar com efeitos exagerados. E a tecnologia, ela não faz isso, doutora. A tecnologia não faz isso. Muito embora agora o laser de CO2 fracionado esteja em alta, já é uma tecnologia muito consagrada da estética antiga, é que hoje a tecnologia está mais moderna, então o laser de CO2 por algum tempo deixou de ser realizado porque ele tinha um tempo de recuperação muito longo. E as pessoas não têm tempo para isso. Hoje, com os lasers mais modernos que nós temos no mercado, a recuperação é muito rápida. Então, antes, quando a pessoa precisava se programar para fazer um laser de CO2, hoje ela consegue fazer numa sexta e retornar às atividades numa segunda-feira, por exemplo. Maravilha, realmente. E até tem pessoas que têm, acho que é essa memória do CO2 mais antigo, que não querem buscar o CO2 atual, né, que a gente pode dizer, que realmente não causa tanta dor, né? Não. Porque era um procedimento muito dolorido e realmente que precisava de uma recuperação mais longa. Como que hoje essa tecnologia, qual que foi a evolução dessa tecnologia do laser CO2 especificamente? O que acontecia? As pessoas precisavam de um grande tempo de recuperação, era um tratamento que antigamente em casa ele era doloroso. Hoje eu falo para meus pacientes, ele é feio, a gente não fica tão bonita quanto antes, porque ele fica um pouquinho mais marcado no rosto. A tecnologia ela evoluiu muito, porque quanto mais veloz, quanto mais pulsado é esse feixe do laser, menos queima a epiderme. A epiderme é essa parte onde a gente toca, que a gente enxerga. Então, não queimando a epiderme, ele vai atuar exatamente na camada onde ele precisa, que é na derme profunda. Atuando na derme profunda, ele preserva a epiderme e esse processo vai acontecer de uma forma muito mais suave. Só que, para isso, a gente precisa ter equipamentos muito modernos. E eu sempre falo para o paciente, o equipamento não é igual de todo mundo. Claro. Ele é técnico dependente e equipamento dependente. Então, às vezes, a pessoa pensa, laser de CO2 é tudo igual. Não, ele é muito técnico dependente. Isso é bem importante a gente falar também, porque a gente sabe até em relação à manutenção desses equipamentos, tem equipamentos que são alugados para várias clínicas, né? Então, tudo isso a gente tem que cuidar, realmente, até em relação a disparos, o que está sendo ofertado mesmo. Às vezes a gente vê uma disparidade até de preços, mas para entender o que realmente, qual que é a diferença, né, do mais moderno para aquele outro que já está mais obsoleto também. Isso a gente tem que entender, né? As clínicas que priorizam os tratamentos, como é o caso da minha clínica, nós adquirimos os equipamentos, então a manutenção é por nossa conta. Os técnicos precisam vir até a clínica, são engenheiros que vêm, são via de regra de São Paulo, eles vêm até a clínica, fazem toda essa manutenção. O equipamento de laser é um equipamento muito sensível, ele tem espelhos que eles precisam ser extremamente precisos para que o tratamento também seja seguro para o paciente. Precisamos ter toda uma estrutura de esterilização, de cuidados internos, que muitas vezes eu brinco com o paciente que ele não enxerga todo um universo que precisa acontecer para que ele tenha um tratamento seguro.
E o preço reflete nisso, porque aquele profissional que, por vezes, usa até um equipamento sem Anvisa, que infelizmente é uma grande realidade, ou que loca um equipamento e a gente não sabe qual é a verdadeira manutenção que esse equipamento tem, até porque ele está sempre um dia numa clínica, outro dia na outra. Esses espelhos estarão alinhados. Então, uma clínica que investe em equipamento, investe também na saúde do paciente, na segurança. Sem dúvida, doutora, acho bem importante a gente falar isso, até porque quem aplica, quem vai manusear esse equipamento também tem que ser alguém que esteja muito capacitado para isso. Porque a gente sabe também de muitos casos que as pessoas tiveram sérios problemas em decorrência de passar por equipamentos. Só que não é o equipamento, é a forma também como ele, né, foi conduzido. Então, isso é importante. Seja uma radiofrequência, seja um CO2, isso é importante a gente falar. Mas isso, né? No CO2, o que acontece? Os profissionais, né, profissionais, entre aspas, que usam equipamento sem Anvisa, eles não conseguem garantir que aquele equipamento ele tem o comprimento de onda de CO2. Então, pode ser que dentro daquele equipamento que o paciente pensa que é um laser de CO2, seja outro comprimento de onda. Nossa. Então, o equipamento que ele não passa pelo crivo da vigilância sanitária, né, da Anvisa, esse equipamento pode não estar entregando o comprimento de onda necessário para o tratamento. Então, isso causa queimadura, isso causa lesão não controlada, porque a lesão do CO2, ela é uma lesão controlada. Nós queremos aquela lesão, mas o profissional precisa ter o conhecimento, e é um conhecimento muito subjetivo, é o olhar até onde podemos ir no tratamento. Por isso que precisa buscar um profissional que é experiente, que tem o equipamento, porque dominar o seu equipamento também faz parte do sucesso de um tratamento a longo prazo. Sem dúvida. Doutora, em relação aos procedimentos, quem fez muitos procedimentos, colocou procedimentos como ácido hialurônico, existe algum equipamento que possa detectar isso, né? O que há no rosto, né? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando, eu fui no profissional, nem sabia e colocou determinado produto no meu rosto, eu não sabia. A Maíra Card veio Sim, a público falar que colocaram o PMMA no rosto dela e na época ela achou que era ácido hialurônico e não sabia. Tem algum equipamento que possa detectar isso? Sim, infelizmente essa é uma realidade. Acontece que os pacientes chegam, né, para a gente, eles não sabem o que outro profissional injetou, porque o profissional tem a obrigação de entregar um selinho mostrando para o paciente aquilo que foi injetado no rosto. Na clínica, nós dispomos de um ultrassom dermatológico, onde eu posso fazer a identificação. O paciente chegou para mim, doutora, eu não sei o que tem no meu rosto. Eu tenho um ultrassom de imagem no meu consultório, onde eu posso verificar. E aqui foi PMMA, aqui foi ácido hialurônico. E caso eu tenha dúvidas, porque nem sempre esse diagnóstico é tão simples com ultrassom de imagem, eu encaminho daí para um profissional especializado nisso para fazer um mapeamento da face. Mas, via de regra, no consultório, quando o paciente chega na dúvida, eu consigo identificar qual que é o material de preenchimento do rosto. Onde está esse Onde está, produto? qual é a camada. Então, assim, muitos pacientes com PMMA, que isso é uma realidade, eu verifico a profundidade e eu consigo estabelecer um plano de tratamento seguro para esse paciente a partir dessa tecnologia que eu tenho no consultório. Gente, bem importante o que a doutora traz aqui é quando for aplicar um produto, peça para esse profissional mostrar exatamente que produto é esse. Né? Ele tem que exibir, abrir na sua frente, mostrar o que está sendo aplicado. Exatamente. Não é eu vou aplicar e não mostrar para o paciente. O paciente tem que entender o que está ali, o que realmente o corpo dele vai receber. Isso é um direito do paciente. Então, se o profissional não faz, peça. Isso é importante a gente salientar.
Uma vez eu estando com um produto, seja o PMMA, seja o ácido hialurônico, os bioestimuladores injetáveis, eu posso fazer qualquer tecnologia ou tenho alguma tecnologia que vai degradar esse material e que não pode ser feito? Depende. Alguns materiais podem ser degradados, por exemplo, pelo ultrassom microfocado, dependendo da profundidade onde ele está e qual é o objetivo do tratamento. Os lasers, em geral, não degradam nenhum dos procedimentos, nem bioestimulador. Inclusive, eles podem ser associados em mesma sessão, bioestimuladores, preenchedores. A própria toxina, que ela é um procedimento um pouco mais delicado, né, pela natureza do material, pode ser realizado em mesma sessão dos lasers. Então, os lasers hoje, até em função de toda essa nova tendência da estética, de um aspecto mais natural, que as pessoas estão buscando menos modificações no rosto, os lasers podem entregar isso. Mas aquela paciente que gosta, tem pacientes que gostam de um aspecto um pouco mais preenchido, ele não degrada. Daí a radiofrequência microagulhada, podemos trabalhar, só não podemos trabalhar daí em muita profundidade. A gente sempre tem que pensar no rosto como multicamadas, nós temos diversas camadas que a gente pode tratar e as tecnologias vão alcançar cada uma dessas camadas, daí conforme o objetivo de tratamento de cada um. O laser, ele acaba também trabalhando a questão... Qual que é a diferença? A pergunta é qual a diferença do ultrassom microfocado, por exemplo, para o laser? Eles trabalham coisas diferentes? Como Eles que trabalham... na hora de optar por um deles, né, eu sei essa diferença? Então, o que eu recomendo para as minhas pacientes? O ultrassom microfocado é para aquela paciente que quer dar aquela levantadinha no rosto, um efeito lifting, porque ele não faz um lifting. Mas ele dá um efeito. Mas não é o efeito Cinderela também? Não é um efeito Cinderela, não. Ele tem comprovações que a gente consegue melhorar essas quedas do rosto com o ultrassom microfocado. Os lasers, eles vão... O ultrassom microfocado também estimula o colágeno, daí por pontos de termocoagulação. Já o laser de CO2, por exemplo, ele faz uma ablação na pele. Ele vai fazer colunas de ablação e, com isso, a extrusão, ele joga para fora a derme profunda, assim, que está prejudicada, e ele faz um remodelamento dérmico. Então, em termos de rejuvenescimento, o laser de CO2, ele tem um rejuvenescimento mais verdadeiro, porque ele remodela a derme profunda. Já o ultrassom microfocado, ele vai fazer o estímulo de colágeno, mas sem essa remodelação tão expressiva quanto é do laser de CO2 fracionado. E eles podem ser complementares e não são excludentes um do outro. Inclusive, eu faço em mesma sessão o ultrassom microfocado com o laser de CO2. Eu faço uma grande associação de tecnologias, eu associo vários comprimentos de onda em mesma sessão. Então, cada laser tem um comprimento de onda. Eu associo, ele tem um cromóforo-alvo também, ou ele vai estimular ali a melanina, a hemoglobina. Esse laser é qual, doutora, que a gente está vendo? Esse laser é o laser Platinum, ele é um laser multimodal, então eu tenho vários comprimentos de onda nesse equipamento. Então, eu consigo tratar olheira pigmentar, remoção de micropigmentação, aqueles vasinhos do rosto, hiperpigmentações, estrias. Ele tem vários comprimentos de onda, então, que eu associo com o laser de CO2. Então essa é uma plataforma multimodal com vários comprimentos de onda. Então, a associação é o que vai acabar também dando um A associação é o melhor melhor. dos caminhos. Então, quando a gente associa vários comprimentos de onda de lasers em mesma sessão, eu vou tratar manchas, eu vou tratar colágeno, eu vou tratar os vasinhos, eu posso associar o ultrassom microfocado, a radiofrequência microagulhada, eu posso fazer várias associações de tecnologia em mesma sessão, inclusive que eu chamo de harmonização tecnológica, e como complemento, podemos fazer os preenchedores, que algumas queixas do paciente se resolvem exclusivamente com os procedimentos injetáveis. Muito bom. Doutora, vamos ver um antes e depois aí para a gente ter até um comparativo.
esse antes e depois são com preenchedores, é isso? Não, esse tratamento foi realizado com peelings e lasers. Ah, olha Esse só. foi Sim, a qualidade da pele a gente A qualidade vê, da pele. Essa é uma paciente, a gente consegue ver uma retração em região de pálpebra, a gente consegue ver uma melhora das rugas profundas. Então, nós não vamos... por exemplo, nenhuma outra tecnologia como ultrassom microfocado, a radiofrequência microagulhada chega nesse nível de tratamento. Aqui a retração das pálpebras, então a gente consegue esse tratamento de retração com um laser de CO2 fracionado. Dá para ver muito a diferença, realmente. Muitos pacientes não querem. Essa paciente foi um tratamento de laser de CO2 com um peeling realizado em mesma sessão, onde a gente conseguiu um resultado muito expressivo. Claro, ela ainda está em processo de regeneração, tem uma vermelhidão, um eritema na pele, mas uma melhora da qualidade da pele fantástica. Impressionante. Doutora, em relação a peelings, a gente ouvia tanto falar em peeling há um tempo atrás, hoje parece que sumiu, né? A gente não ouve mais falar em peeling. É que os peelings... É um tratamento muito específico. O profissional ele tem que gostar muito de peelings. Eu sou uma apaixonada por peelings. Os peelings eles são fantásticos. Eu associo peelings em todos os meus tratamentos, mas o profissional ele tem que se dedicar muito a estudar os peelings, a conhecer os peelings, porque é diferente, por exemplo, da tecnologia. A tecnologia, a profissional vai alocar um equipamento. O técnico vai lá e dá uma mini aula de como operar Não estou dizendo que ele vai saber entregar resultados, mas vai saber ligar e desligar o equipamento. Agora, os peelings, o profissional, ou ele sabe ou ele não sabe. Então, por isso que hoje poucos profissionais trabalham com peelings, porque ele é um procedimento que requer muito conhecimento do profissional. E mais cuidado também. Mais cuidados, o profissional vai ter que acompanhar esse paciente um pouco mais de tempo, a lesão que acontece na pele, ela é um pouco mais agressiva, então a gente precisa também saber como conduzir o pós. Eu brinco com as minhas alunas, o peeling, pegar um cotonete, passar o peeling, isso qualquer um faz, mas conduzir o tratamento que ele acontece em casa com o paciente, né? A gente precisa acompanhar esse paciente que a gente mostra quem nós somos como profissional. Exatamente, é um diferencial aí que é importante a gente falar, né? Voltamos a frisar a capacidade, a competência dos profissionais, isso é bem importante, que vai refletir no resultado do seu tratamento, né? Do seu investimento. Com certeza. Então, sempre procurar pesquisar. Doutora, a gente está encerrando a nossa entrevista. Se puder dar uma dica para quem está em tratamento, buscando o rejuvenescimento, para quem ainda não fez e tem alguns receios, o que a gente poderia deixar de recado? Em primeiro lugar, procurar um profissional capacitado, verificar se esse profissional ele realmente é habilitado por conselho de classe. Em segundo momento, verificar os equipamentos que esse profissional utiliza. Peça para ver o selo Anvisa, verifique se aquele equipamento, peça o nome do equipamento e verifique se ele realmente é um equipamento certificado. Perfeito, muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, o prazer foi meu, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, bem importante esse assunto, porque informação é que nos faz aí ter a melhor escolha, né? Então, sempre a gente busca assuntos que ampliem aí a consciência em relação ao que buscamos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima. Muito obrigada por começar a semana aqui comigo no Inspire-se. Amanhã temos um encontro marcado às 10h30 da manhã, ao vivo. E eu te espero, então. Um beijo e até lá.